Queridos, nós hoje vamos falar sobre vivendo a lei de Cristo. O texto base para a nossa meditação está lá em Gálatas 6, eu queria que fosse projetado, Gálatas 6, de 1 a 6. Obrigado. Vamos ler todos juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. É um texto desafiador, queridos. Essa carta de Paulo ela foi endereçada às igrejas da Galácia, hoje é a região ali da Turquia, aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. E essa carta Paulo escreveu porque ele queria confrontar alguns falsos ensinos judaizantes que afirmavam que os gentios, que os cristãos gentios, precisavam guardar a lei de Moisés para serem aceitos por Deus. E o apóstolo Paulo lhe responde e ele afirma que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. E que essa liberdade ela deve ser vivida em amor e serviço mútuo, não em dependência egoísta. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar e vai mostrar que andar no Espírito, Gálatas 5, 25, diz assim, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Isso se traduz em relacionamentos restauradores, humildes e solidários. É esse tipo de relacionamento que hoje nós precisamos nutrir. Relacionamentos que sejam restauradores, humildes e solidários. E falar em algo humilde na nossa geração, às vezes pode até soar estranho. Nós vemos uma geração altamente soberba. Mas a palavra de Deus nos insta a ser humildes. E é isso que Jesus nos ensina. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Então nós precisamos desenvolver esse espírito humilde em nós, nos nossos relacionamentos. O cristão maduro, ele não apenas evita o pecado, mas ele ajuda outros a voltarem ao caminho. Carregando as cargas uns dos outros. Que difícil, né, irmã Raquel? Carregar a nossa própria carga, às vezes já está sendo difícil, mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. Não podemos pensar somente egoisticamente. Precisamos demonstrar esse amor, mas um amor prático, não um amor de palavras. Para carregar a carga do outro, é preciso, primeiro, amar. Se eu não amar, eu não vou carregar a carga do outro. A minha já está pesada, eu ainda vou carregar mais. É o amor que vai nos impulsionar para que nós possamos oferecer o nosso ombro para ajudar aquele que está precisando de apoio. Então, nós somos orientados pelo apóstolo a carregar as cargas uns dos outros. E eu queria trazer alguns pontos com relação a esse texto de Gálatas 6. O primeiro deles é que a restauração ela precisa ser com espírito de brandura, não com arrogância. Precisa ser brando, precisa ser por meio do amor.
Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Então, para que eu tenha condição de restaurar o outro com espírito de brandura, eu preciso necessariamente ser espiritual. E o que é ser espiritual, queridos? É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito vai me impulsionar, vai me fortalecer para que eu ofereça meu ombro para carregar a carga do outro. E para que eu possa restaurar com brandura. O propósito da correção deve ser de restaurar quem caiu. Não humilhar, não ferir, porque a violência, as acusações, muitas vezes uma linguagem agressiva não produz nenhum tipo de arrependimento, apenas afasta a pessoa de você. Se você vai exortar alguém, você precisa fazer, mas fazer em amor. Palavras brandas. Eu aprendi desde pequeno com minha mãe, que ela me repetia muito isso. Um texto que diz assim: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, se o irmão caiu ou tropeçou, nós, que somos espirituais, precisamos corrigi-lo, precisamos ajudá-lo a levantar. Mas muitas vezes, queridos, o que a gente tem feito? O irmão caiu, a gente termina de empurrar. Porque ao invés de trazer uma palavra de acolhimento, de conforto, de amor, nós damos uma palavra dura, de crítica. Muitas vezes até nem diretamente. A crítica vai por detrás. Como fofoca. Você viu lá o pastor Cláudio? Caramba! Você já orou por ele, meu irmão? Você já dobrou seu joelho? Você já intercedeu pela vida dele? Então, se o irmão caiu, você tem a missão de ajudá-lo a levantar, de exortar por meio da palavra de Deus. Mas, ao fazê-lo, precisamos fazer isso de uma forma branda, demonstrando amor. E não somente a crítica pela crítica. Quem deseja corrigir precisa ter um coração calmo e gentil, buscando sempre o bem do outro. E o apóstolo Paulo lembra que não basta parecer bondoso por fora, é preciso ser bondoso na essência. E uma das características do fruto do Espírito é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Se falta bondade na sua vida, se falta mansidão a você, isso significa, irmão, que tem pouco do Espírito Santo na sua vida. Se você não sente compaixão pelo irmão, se você não consegue sentir amor por quem errou, está faltando Espírito Santo na sua vida. Porque o texto começa dizendo, você que é espiritual, restaure com brandura. Mas se não houver Espírito Santo, se não houver abundância do Espírito Santo em você, você não terá esse espírito de brandura para exortar, para recuperar, para ajudar a levantar aquele que caiu. Quando um irmão ou irmã na igreja comete um erro, ou passa, às vezes, por dificuldades, é preciso praticar a paciência e o perdão. Porque Jesus morreu por ele, para trazer perdão. E nós precisamos ter esse olhar, o mesmo olhar com o qual Jesus olha para mim e olha para você, nós precisamos olhar para o outro. Esse olhar de compaixão, de compreensão, esse olhar de amor. Quando Pedro começa a afundar, depois de andar por sobre as águas, Pedro afunda e ele, desesperado, ele clama por Jesus. Jesus estende a mão para ajudá-lo a levantar e colocá-lo em segurança no barco. Esse tem que ser o meu papel.
Se eu estou percebendo que o irmão está afundando, eu preciso estender a mão para ajudá-lo a levantar e colocá-lo no porto seguro que é Jesus Cristo. Mas para isso você precisa estar cheio do Espírito Santo. Ofereça palavras de encorajamento, ofereça oração. Lembre-se de que todos nós estamos em um processo constante de transformação. Tiago 5, 19 e 20 vai dizer assim: irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Cobrirá uma multidão de pecados. A palavra restaurar, ela indica que corrigir é um ato de amor. Exige gentileza e humildade. Cristo é o maior exemplo, o exemplo supremo, que nos mostra que o verdadeiro amor, ele restaura. Ele livra da condenação. João 8:11 vai dizer: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui é a passagem que fala de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. E após todo aquele momento em que todos saíram, Jesus vai perguntar: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Mas Jesus não disse para ela: continue do jeito que você está e está tudo bem. Ele vai dizer assim: vá e não peques mais. Ele não a condenou, mas ele a instruiu a seguir um caminho sem pecado. E essa tem que ser a nossa posição. Se você percebeu que o irmão está em pecado, você vai conversar, você vai exortar em amor e vai orientá-lo a seguir e não pecar mais. Não fomos chamados para condenar ninguém, não fomos chamados para julgar ninguém, nós fomos chamados para amar, para abraçar, para acolher. Isso é ser família de Deus. E família precisa ser lugar de acolhimento. A coisa que o pecador mais precisa é de ser acolhido, é de ser abraçado, é de se sentir amado e não de se sentir condenado. O verbo restaurar significa consertar o que foi quebrado, como uma rede ou como um osso. E a restauração ela deve ser feita com mansidão, que é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O texto continua e diz: contra estas coisas não há lei. Não há lei que possa condenar ninguém. Paulo traz uma advertência. Ele diz: tenha cuidado para que não seja também tentado. Porque muitas vezes a gente está prestando atenção mais no defeito, no erro, no pecado do outro, mas esquece de olhar para a sua própria vida. E aqui o apóstolo traz a advertência: cuide. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, cuide de sua vida, para que você também não caia. Se fortaleça. Encha-se do Espírito, para que você também não caia. Porque há uma luta constante, queridos, na nossa vida, entre carne e espírito. Essa luta é diária. Satanás não brinca, ele não descansa, ele não tem férias. O objetivo dele é nos destruir, é nos afastar de Deus. E essa luta, essa militância da carne contra o espírito, você só vai alcançar vitória contra a carne se você estiver cheio do Espírito Santo. Vai prevalecer quem você está alimentando mais. Se você está alimentando a sua carne, ela vai prevalecer. Mas se você está alimentando-se espiritualmente,
a carne será crucificada no nome de Jesus. E nós precisamos crucificar a carne todos os dias, irmãos. Não podemos vacilar. Enchei-vos do Espírito Santo, porque ninguém está imune à queda. Ninguém está imune à queda. E muitas vezes, quando nós nos sentimos autossuficientes, o risco de queda é grande. Maldito o homem que confia no homem. E às vezes as pessoas interpretam isso de forma equivocada. Nós precisamos confiar no Senhor, não em nós mesmos, não em outras pessoas. Eu preciso me fortalecer no Espírito Santo, porque é Ele quem vai me dar forças para que eu possa vencer as tentações, para que eu possa vencer o pecado, para que eu possa caminhar na direção de uma vida santificada. Eu preciso encher-me do Espírito Santo, porque é Ele quem vai me levar, me conduzir, me impulsionar a uma vida de santidade. O segundo ponto é: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros significa muito mais do que tolerar ou suportar alguém. É compartilhar os pesos da vida desse alguém, ajudando uns aos outros com empatia, ou seja, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, oferecendo o ombro amigo, dando sábios conselhos. Agindo assim, cumprimos a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É o mandamento do amor mútuo. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Jesus não apenas ensinou essa lei, mas ele viveu essa lei. Ele demonstrou sempre compaixão e ternura para com as pessoas. Ele deu a sua própria vida por amor a mim e a você, para que nós tenhamos a vida eterna. É o maior exemplo de alguém que tem olhar de compaixão e não olhar de crítica. Jesus ensinou e viveu essa lei do amor. E o apóstolo Paulo lembra que seguir a Cristo em humildade, em graça e em disposição para ajudar o outro é a essência da vida cristã. Não existe vida cristã sem a disposição de abraçar, de acolher e de ajudar o outro. Porque amar ao outro é mandamento. E hoje pela manhã, na classe de membresia, falando sobre essa questão de amar ao outro, o mandamento ele é muito claro e é um imperativo. E ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas não tem lá um complemento. Se o próximo for gente boa, se for agradável, se me fizer bem. Ame o próximo, ainda que ele esteja te fazendo mal. E a palavra de Deus diz assim, olha, amar a quem é bom com você, até os ímpios fazem isso. Não há diferença nenhuma. Mas você amar o inimigo, amar aquele que está lhe fazendo mal, amar aquele que está lhe perseguindo, irmãos, que difícil. E não podemos ser hipócritas para dizer que é fácil. O nosso primeiro instinto é voar no pescoço de quem está nos fazendo mal. Mas graças a Deus que fica só na ideia, né, irmãos? Eu lembro uma certa feita, eu estava sendo perseguido por um gerente lá na Caixa, e o cara me humilhava na frente de todo mundo, e eu já tinha perdido a paciência com esse sujeito. Difícil amar aquele homem. E teve um dia que ele me humilhou na frente de todos os colegas, e eu saí do sério, e eu estava sentado na minha mesa, ele subiu, e eu falei assim, eu vou subir, vou quebrar esse cara todo. E eu subi, irmãos, cego de raiva. E eu subi disposto a bater naquele sujeito. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, que quando eu cheguei, que eu olhei a mesa dele, estava vazia. Ele tinha saído
pelo fundo lá para resolver alguma coisa. E tinha uma irmã da nossa igreja que trabalhava comigo, ela trabalhava bem em frente à minha mesa, e ela viu o meu semblante, ela veio conversar comigo, e eu disse a ela o que estava acontecendo. Ela disse assim, usada por Deus, irmãos, ore por ele. E quando ela me disse isso, eu tive vontade de torcer o pescoço dela. Falei, como é que eu estou desabafando com você, que esse cara me humilhou e você mandou orar por ele? Ela disse, ore por ele. Isso foi uma sexta-feira, irmãos. E quando eu cheguei em casa, que eu fui conversar com Núbia, adivinha o que a Núbia disse para eu fazer? Ore por ele. Eu falei, então eu vou orar por ele. E eu comecei a orar meio contrariado, né? Meio travado. Mas depois o Espírito Santo foi tirando aquilo de mim. E eu comecei verdadeiramente a interceder por aquele homem, que Deus tivesse misericórdia dele. E eu passei o fim de semana orando por aquele homem. Na segunda-feira, quando eu cheguei, ele já estava lá, eu subi para conversar com ele. Já não tinha mais aquela raiva, aquele furor de bater no sujeito, mas eu precisava conversar com ele. E eu falei para ele assim, cara, você me humilhou, e eu queria saber o que é que você tem contra mim, se é o meu trabalho que não está lhe agradando e tal. Não, Cláudio, que loucura. Eu gosto muito de você. E eu pensei que comigo esse cara deve ser bipolar, né? Eu gosto muito de você, você é um excelente profissional. Eu falei assim, é uma maneira estranha de gostar, cara, você me humilhou na frente de todo mundo. Aí ele disse, não, então me perdoe. E na reunião seguinte, na frente de todo mundo, ele me pediu desculpas. E todo mundo ficou assim, um olhando para o outro, porque conhecia que aquele cara era uma pessoa extremamente difícil. E todo mundo ficou assim, esse cara está pedindo perdão para você, o que aconteceu? Eu disse, eu orei por ele. Sabe, queridos? Às vezes a gente quer dar a nossa própria solução, mas a palavra de Deus nos diz, nos mostra como devemos agir. Está com vontade de matar alguém, está com raiva, ore por ele. Interceda por ele. Para que Deus haja na vida dele. Porque ao orar pelo outro, o Senhor vai tratando você. Assim como ele tratou comigo. E aquela vontade de torcer o pescoço daquele homem, ela se esvaiu, ela foi embora. Mas imagina, irmãos, se naquele dia eu conseguisse encontrar aquele homem, o estrago que não teria acontecido na minha vida, porque fatalmente eu seria demitido do trabalho. E muitas vezes a gente quer agir sem pensar, no impulso, mas nós precisamos agir direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, antes de tomar qualquer atitude, dobra o joelho e vai orar. Mas é preciso amar, mesmo as pessoas difíceis. A palavra de Deus nos ensina isso. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. As cargas, queridos, elas representam os pesos da vida, as dores, as tentações, as desilusões, as lutas espirituais. Levar significa ajudar a sustentar. E o amor se torna prático na partilha desses fardos, dessas cargas. Nós tiramos o amor da teoria e o colocamos em prática quando nós ajudamos o nosso irmão a levar uma carga que está pesada. Os pesos da vida. Cumprir a lei de Cristo é obedecer o mandamento do amor. Terceiro ponto que o apóstolo Paulo traz, ele diz que a humildade e o autoexame espiritual precisam acontecer. Versos 3 e 4, ele diz assim, porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem pensa ser algo quando não é nada, engana-se a si mesmo. A verdadeira humildade e mansidão, ela nasce de uma consciência das nossas próprias limitações. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que nós somos limitados e que nós dependemos de Deus. Jesus Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, nós não somos absolutamente nada. É preciso reconhecer essa condição. É preciso reconhecer que nós dependemos do Senhor, que nós não somos autossuficientes. Não podemos nos enganar. Filipenses 4,13, Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece.
Desprezar a si mesmo é negar o valor dos dons que Deus nos concede. E assim como o apóstolo Paulo reconheceu que é o Espírito Santo quem o capacitava para a obra, 1 Coríntios 3, 10, ele vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos do ministério de Cristo. Então nós devemos agir com humildade e confiante, conscientes de que nós não somos nada por nós mesmos, mas que Deus faz grandes coisas por meio de nós. Deus quer fazer grandes coisas por meio de você, por meio de mim. Você está disposto a se colocar à disposição para que Deus faça grandes coisas por meio de você? Você está disposto a dizer: eis-me aqui? Nós cantamos isso hoje. Eis-me aqui. Estamos dispostos a dizer isso ao Senhor, porque Ele quer fazer grandes coisas por meio de nós. Com Ele, nós podemos fazer grandes coisas. Mas sozinhos, nós não fazemos absolutamente nada. Nós devemos agir com humildade, mas com confiança no Senhor. Antes de apontar os erros de alguém, precisamos nos questionar se há algo que precise ser reconhecido em nossa própria vida e que precise de correção. Antes de corrigir o outro, eu preciso corrigir a minha própria vida. Antes de olhar para a vida do outro, eu preciso olhar para a minha própria vida. Antes de tentar consertar a vida do outro, eu preciso fazer um conserto com Deus na minha vida. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O apóstolo aqui ele adverte contra o orgulho espiritual, o sentimento de superioridade em relação aos outros. O cristão ele deve examinar o que está fazendo, ou seja, ele deve testar a sua própria vida diante de Deus. Comparar-se com os outros leva-nos a vaidades e a enganos. Eu não tenho que comparar minha vida com ninguém. O meu parâmetro necessariamente precisa ser Jesus Cristo. Até para que eu não corra o risco de ter alguém como parâmetro e depois eu me decepcionar. Encontrei um casal essa semana, trabalharam com a gente no MMI, pertence a uma outra denominação. Eram líderes de casais na igreja que eles frequentavam. Me pediram para ministrar um curso de MMI lá para eles. Eles foram líder em treinamento nosso. E eram bênção ali naquela igreja. E aí a igreja passou por um problema muito sério, um escândalo envolvendo o pastor. E hoje eu vi lá no Instagram a foto deles tomando cachaça lá no Pré-Caju. Se decepcionaram com o pastor e abandonaram Jesus. O nosso parâmetro é Jesus, não é pastor. O pastor é um ser humano como outro qualquer, sujeito a falha, sujeito a queda. A minha fé precisa estar firmada em Jesus e não no homem. Eu preciso olhar para Jesus. Ele é perfeito, ele nunca pecou. Olha para Jesus. Estabelece Jesus como seu parâmetro, como seu modelo. E eu lhe garanto que você jamais irá se desiludir. Não estabeleça nenhum ser humano como parâmetro para a sua vida. Jesus é o nosso modelo. Eu preciso buscar ser igual a Jesus. Eu preciso buscar ter o caráter de Cristo. A responsabilidade diante de Deus, ela é pessoal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um levará o seu próprio fardo. Em vez de julgar ou de comparar-se com os outros,
Cada pessoa deve examinar-se a si mesma diante de Deus. E o apóstolo Paulo ensina que o verdadeiro motivo de se gloriar deve vir do que Deus realiza no coração e não de comparação com outras pessoas. Quem mede a sua vida pelo padrão dos outros comete engano, e o cristão deve olhar para o espelho da lei de Deus e o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Cada um é responsável pelas suas próprias ações, pois cada pessoa terá que prestar contas ao Senhor. Um dia estaremos diante dele e nós prestaremos conta de todos os nossos atos. Eu não vou prestar conta dos atos de Tito. Ele vai prestar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta dos meus atos. Isso não me impede de exortá-lo, de estender a mão, de orar com ele, de orar por ele. Particularmente, fiquei extremamente feliz de ver Tito ministrando novamente aqui. Alegrou meu coração. Fiquei muito feliz. Um homem de Deus. Um homem que tem Jesus no coração. E é bonito vê-lo louvar, porque a gente percebe que aquilo não é um mero cantar, mas que vem do mais profundo do ser. Eu creio que Deus olha para ele e vê um verdadeiro adorador. Deus te abençoe, meu irmão. Que você continue aí a ministrar. Para nos ajudar a louvar e adorar esse Deus maravilhoso. O termo, queridos, fardo, ele é diferente de carga. Fardo, eles são pesos que eu posso compartilhar. Que eu posso pedir a alguém para me ajudar a carregar. Eu estou disposto a carregar o fardo do meu irmão. Peça ao Senhor que Ele capacite, que Ele fortaleça. Sobretudo, que coloque esse amor genuíno no seu coração, esse olhar de compaixão, para que nós possamos viver uma vida cristã equilibrada, voltada para a solidariedade mútua, não esquecendo da responsabilidade individual. É preciso estabelecer limites saudáveis que nos permitam cumprir as nossas responsabilidades e ainda assim ter tempo de ajudar o irmão a cumprir também as suas. Auxiliar aqueles que realmente precisam. Gálatas 6, 5. Cada um levará a sua própria carga. E quando nós lemos isso, parece uma contradição, porque no texto, inicialmente, o apóstolo diz, levai as cargas uns dos outros, e agora ele está dizendo, cada um levará a sua carga. Parece baratinar um pouquinho, mas a Bíblia ela não se contradiz, ele está falando de duas coisas diferentes. Há cargas que é possível ser compartilhada para que alguém te ajude a carregar, mas a sua parte individual você precisa fazer. Você não pode se eximir da sua responsabilidade. Aquilo que é da sua responsabilidade, você precisa carregar, você precisa levar. Participe de ações solidárias, campanhas de doação, visite pessoas que estão necessitando de visitas, visite nos hospitais, apoie as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Tem pessoas que estão passando fome, queridos, e às vezes a gente faz de conta que não é com a gente. Ah, isso é coisa do governo, ou isso é com a igreja. A igreja tem lá ação social, que dê lá uma cesta básica. Eu queria dizer uma coisa para vocês essa noite. Muitas vezes, Deus tem nos dado recursos além do que nós necessitamos. Não é para ser gasto somente nos nossos prazeres. É para que você possa ser canal de bênção na vida de alguém. Deus está lhe dando oportunidade para abençoar outras pessoas,
para que você seja instrumento dele para abençoar pessoas que estão necessitadas. E eu dou glórias a Deus porque eu tenho conhecido pessoas efetivamente generosas. Aqui na igreja, eu conheço pessoas generosas, que têm um coração generoso. Isso me alegra, porque é alguém que está sentindo a dor do outro, é alguém que está se colocando no lugar do outro. E é alguém que está valorizando aquilo que o Senhor tem lhe dado e tem se oportunizado para que seja usado por Deus para ser canal de bênção. Que nós não sejamos egoístas. Que aquilo que o Senhor tem nos dado não seja só para usufruir no meu prazer, mas que o meu coração esteja aberto para abençoar outras pessoas. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobagem, enquanto tem alguém que com uma pequena parcela daquilo que você gastou com bobagem seria alimentado. Mas a gente acha que não é com a gente. Às vezes tem irmãos na nossa igreja que passam necessidade, que passam fome. E a gente passa de largo. Mas é preciso ter um olhar de compaixão. É preciso ter esse olhar de amor. Esse olhar que levou Jesus Cristo à cruz. Essa compaixão que levou Jesus Cristo na cruz. Para me substituir, para substituir você. Porque aquela cruz era sua e era minha. Mas por amor, por exercer esse amor na prática, ele se permitiu, ele se deu para ser crucificado. 1 Coríntios 9, 11 diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. 1 Timóteo 5, 17, 18: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Filipenses 4, 14: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra lhe mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. O apóstolo Paulo está aqui reconhecendo que quando teve necessidade, a igreja de Filipos se levantou e supriu as suas necessidades. Exercendo na prática esse amor que Jesus nos ensina a praticar. Isso é amar o próximo. Assisti-lo nas suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Eu queria trazer algumas considerações finais, queridos. Primeira delas, restaure com amor. Quando o irmão cair, não o condene. Ajude-o a levantar. Segunda consideração, compartilhe os fardos. Seja um ombro amigo nas horas de dor e de provação. Terceiro, viva em humildade. Não se compare com os outros. Examine-se a si mesmo. Quarto, assuma a sua responsabilidade. A maturidade cristã é viver com consciência diante de Deus. E por último, valorize o ensino bíblico. Sustente e honre aqueles que se dedicam à palavra. O trecho que nós lemos de Gálatas 6, de 1 a 6, ele mostra que a vida no Espírito é profundamente relacional e prática. Envolve relacionamento, envolve a forma como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Há uma música que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. A gente canta muito isso lá no encontro de casais. Isso é uma realidade. Eu preciso de você, irmão. Você precisa de mim. E nós
como igreja, como irmãos, precisamos de Cristo até que Ele volte. O cristão maduro vive o evangelho em amor, em humildade e em responsabilidade. Devemos cumprir a lei de Cristo, não somente com palavras, mas carregando verdadeiramente as cargas uns dos outros, restaurando com brandura e sendo grato por aqueles que nos ensinam. Para finalizar, o verdadeiro espiritual é aquele que vive o amor de Cristo em ação, restaurando, servindo e compartilhando. Que o Senhor nos ensine a viver essa vida relacional como crentes espirituais e não carnais. Que nós possamos suportar e carregar a carga uns dos outros e restaurar em amor. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar. Eu quero nessa oração pedir ao Senhor que faça de cada um de nós esse crente espiritual que se importa com o outro, que se coloca no lugar do outro, que compreende o outro, que tem compaixão, que ama, não de palavras, mas com ações. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Pai querido, nós te damos graças, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos permitido aprender mais sobre a Tua palavra. Te pedimos essa noite que o Senhor nos ensine a praticar essa palavra. Que nós sejamos, ó Deus, verdadeiramente crentes espirituais, que se importam um com o outro, que dividem as cargas uns com os outros, que carregam a carga do outro, que amam o outro apesar do outro. Faz de nós, Senhor, instrumentos usados por Ti, Senhor, para abençoar o outro. Que nós sejamos, ó Deus, vasos de honra e não de maldição. Que nós possamos, meu Deus, exortar com mansidão, com amor. Que nós possamos ajudar o outro a se levantar. Que nós possamos cuidar de nós mesmos para que não caiamos. Fortalece-nos, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor. Sem Ti nós não somos absolutamente nada. Mas a Tua palavra também diz que contigo nós somos mais do que vencedores. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o início e o fim. Tu és o Deus que tudo podes. Tu és aquele que podes fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pelos séculos dos séculos. Nos ensina a amar, nos ensina a acolher, nos ensina a abraçar, nos ensina a restaurar o outro, Pai, de acordo com os princípios da Tua palavra. Usa-nos, Pai, que nós possamos todos dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme os Teus propósitos, no nome de Jesus.